Boa tarde a todos, peço desculpa pelo atraso aqui, e também aos colegas da mesa que não estão presentes na apresentação. Vou começar me apresentando, né? Sou Andréia do Nascimento, sou mestre em bioeconomia, fiz o meu trabalho de mestrado sobre altimetria e o trabalho que eu trouxe hoje apresentar para vocês sobre contagem de leitores no Mendeley como evidência de citação futura de artigos, né, que é um tema que já foi trabalhado em alguns outros estudos, né, mas com amostras de artigos internacionais, e eu gostaria de tentar reproduzir isso tratando dos nossos artigos brasileiros. Em várias falas aqui do evento nós vimos os colegas tratando sobre a presença de artigos brasileiros, a influência dos artigos brasileiros na altimetria, né, que a gente já conseguiu, acho que conseguiu ter uma breve noção de que a nossa produção científica ainda não está tão bem representada nos dados altimétricos, né? E, bom, o resultado desse trabalho vocês vão ver aqui também como isso se relaciona. Próximo. O Mendeley, para quem não conhece, mas acho que a maioria já ouviu falar, né, é um gestor de referências bibliográficas. Originalmente ele surgiu como gestor de referências bibliográficas que acabou sendo mais desenvolvido e agora está sendo vendido como uma plataforma de colaboração acadêmica, onde você pode armazenar os trabalhos acadêmicos, seus artigos e outros produtos acadêmicos que são usados na pesquisa e compartilhar isso com outros membros da comunidade científica, indicar trabalhos e também trabalhar colaborativamente, fazendo anotações, compartilhando anotações com membros de uma equipe de trabalho, né? De certa forma, ele acaba funcionando como uma rede social, né? Muita gente trata o Mendeley também como uma rede social acadêmica. Então, ele é um híbrido de muitas coisas. Inclusive, muita gente considera o Mendeley como um repositório, porque assim como a academia, assim como o ResearchGate, qualquer pessoa que publica um artigo pode também colocar um artigo no Mendeley, inclusive as revistas científicas também podem ter um perfil no Mendeley para publicar os seus artigos ali e transformá-lo numa espécie de repositório para facilitar a citação, o conhecimento, trazer o conhecimento dos acadêmicos que utilizam a plataforma os seus documentos. Mas aqui, nesse nosso contexto, ele funciona como uma fonte de dados para a geração de altimétricas, né, de métricas alternativas. Sendo que o indicador mais usado nos estudos sobre Mendeley, que também não são muitos, né, a gente vê mais estudos focados em Twitter, Facebook, mas geralmente o que a gente estuda é o número de leitores, é o indicador que mais se utiliza. Leitores, nesse caso, assim, quando você tem um perfil no Mendeley, você vai adicionando artigos à sua biblioteca, né? Então, esse artigo é interessante, você coloca na sua biblioteca. Então, a quantidade de pessoas que adicionaram aquele artigo à sua biblioteca, isso é considerado o número de leitores, né? O próximo. Em estudos anteriores, né, eu selecionei dois aqui que inspiraram a reprodução desses estudos com dados de artigos brasileiros, né? Estudos anteriores indicam que quanto mais leitores no Mendeley tem um artigo, maior é a probabilidade de citação futura desse artigo, né? De citação formal, de citação bibliográfica. Nesses dois trabalhos, o primeiro da Lee e Tellon, esse primeiro artigo trata de uma amostra de artigos de genoma e genética, e o segundo artigo, da Zaid, Costas e Walters, usa uma amostra aleatória de artigos do Web of Science. O primeiro trabalha com Scopus, o segundo uma amostra da Web of Science. E ambos encontram, tanto numa área específica quanto numa amostra aleatória, que existe uma correlação positiva entre a quantidade de leitores no Mendeley e as citações futuras recebidas por esses artigos. Então, o que eu tentei fazer nesse estudo atual? Próximo. Comparar citações, nesse caso utilizando uma amostra da base de dados Scopus, e comparar citações da base de dados Scopus com a quantidade de leitores no Mendeley para ver se havia também essa correlação, utilizando como amostra artigos publicados por autores brasileiros em periódicos somente na área de ciências sociais. Então foi um recorte bem específico, me interessa bastante a área de ciências humanas e sociais, e quis tratar também dos autores brasileiros. Como foi feito esse trabalho, né, a metodologia? Então, primeiro foi feita uma busca no Scopus, na base de dados Scopus, com artigos da área de ciências sociais, que foram publicados no ano de 2012. Isso é importante para ter uma amostra que tivesse tempo suficiente para coletar citações, para a gente fazer essa correlação. Um total de 2.917 artigos.
Por algum motivo vieram muitos artigos duplicados e no final, numa limpeza, chegamos a 1.497 artigos em 84 periódicos diferentes, inclusive periódicos estrangeiros, mas que a afiliação do autor indicava que era um autor brasileiro. Tá? Utilizei uma API do Mendeley através dessa ferramenta Web-O-Magic Analyst, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Mike Thelwell para fazer esse tipo de análise, né? E encontrando assim, a correspondência entre, fazendo a correspondência entre os artigos do Scopus e essa API do Mendeley através do DOI. Né? Para muitos artigos não havia DOI indicado, tanto na base Scopus quanto no Mendeley. Então, muitas vezes a correlação teve que ser feita manualmente, através do título do artigo, do nome do autor e a data de publicação. Foi uma limpeza adicional dos dados. Algumas limitações que a gente encontra. Coisas bastante comuns. Né? Praticamente metade dos artigos, um pouco menos da metade dos artigos que foram extraídos desse corpus não tinham DOI, então foi bastante difícil fazer essa relação para a maior parte deles. Né? Grande parte deles não tinha citação nenhuma, né? Desses artigos que foram tirados do Scopus não apresentaram citação, e também um pouco mais, de 47% dos artigos também não tinham registro de leitores no Mendeley, ou seja, eles não tinham sido mencionados, não tinham sido agregados na biblioteca do Mendeley. E outra limitação importante é que a afiliação para a extração dos dados iniciais de autores brasileiros, a afiliação é informada pelo Scopus. Então, se o metadado não está correto, se o dado não está completo de que aquela afiliação é de um autor brasileiro, então esses artigos acabam ficando de fora. A mesma limitação acontece na análise final, depois quando a gente compara com os leitores do Mendeley, porque é feita uma comparação dos leitores como um todo e depois do subgrupo dos leitores brasileiros. Mas esse dado no Mendeley também é informado pelo usuário, né? A área de atuação, o nível de graduação e também a afiliação do país é informado pelo usuário. Então, muitas vezes esses dados vêm faltando, sobretudo no Mendeley, porque depende do usuário e não de processamento de bases de dados. Então, a gente vê que tem uma boa parte da amostra que não se aplica para o cálculo. Mas, enfim, vamos lá, próximo. O que a gente encontra? Eu acho que, como era de se esperar, né, uma correlação muito fraca, uma correlação positiva, mas muito fraca entre quantidade de citações e número de leitores no Mendeley e contagem de citações. Então, uma correlação que já é baixa e que fica ainda mais baixa, ainda mais fraca, se nós tirarmos somente os usuários brasileiros, ou seja, só usuários do Brasil, que são muito poucos, né, e tem pouca inserção desses artigos nas suas bibliotecas, o que difere de resultados internacionais. Então, daquelas duas referências que foram informadas no início, né, outros estudos internacionais mostram que sim, existe uma correlação, mas no caso de artigos brasileiros, essa correlação não foi encontrada. Fazer o quê, né? Nem sempre a gente acha o resultado que a gente quer, a gente acha que os dados nos mostram. Bom, vamos lá? Então, para finalizar, acho que tem algumas questões que a gente precisa investigar melhor, porque esse é um estudo exploratório, né, que ainda vai ser mais desenvolvido, mas a primeira questão, eu acho que pode ser um baixo uso do Mendeley pela comunidade científica brasileira. Engraçado que me estranhou ver na apresentação da Yara, na sessão anterior, onde ela menciona as fontes de dados, o Mendeley aparece como primeira fonte de dados, né, como mais citada, mais mencionada nas ferramentas altimétricas. Por algum motivo, aqui me estranhou porque eu nunca vi o Mendeley sendo tão citado dessa forma, né? Geralmente é Twitter ou Facebook. E também na apresentação de ontem da Germana, que eu não estava aqui, mas eu vi pelo Face, que em algum momento se apresenta os dados de quais são as redes sociais mais utilizadas por acadêmicos. Eu não consegui ver bem porque essa câmera não pega bem a tela, então eu não consegui ver quais são os dados, mas eu acredito que para usuários brasileiros, o uso do Mendeley é muito baixo, né? É muito baixo, o que pode justificar o resultado da pesquisa, né? Outra coisa que a gente tem que considerar é qual é a relevância dos artigos desses autores brasileiros no Mendeley, né? Apesar de serem artigos que estão indexados na Scopus, que estão em revistas indexadas, né? De que forma qual é a visibilidade que esses artigos têm internacionalmente, entre outros pesquisadores que utilizam o Mendeley também, porque não é que seja uma ferramenta desconhecida, pelo contrário, é bastante utilizada, né?
mesmo que as pessoas não utilizem todas as funcionalidades do Mendeley, muita gente utiliza como biblioteca, como gestor de referências. Mas tem que ver qual seria a relevância. Outra questão que me surgiu e que eu acho que é algo que pode ser mais desenvolvido também, é a gente tratar somente dos artigos de acesso aberto. Nesse primeiro momento eu não me preocupei em separar artigos de acesso aberto, de acesso restrito, mas acho que seria interessante também tentar fazer essa correlação somente com artigos de acesso aberto. Talvez a gente encontre outros dados interessantes. Mas, como resultado preliminar, era o que eu queria trazer para vocês, então, muito obrigada.